Sintam-se cumprimentados, meus caros estudantes. Sejam bem-vindos à nossa aula 3 do módulo ou disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação. E nesta nossa aula 3 vamos falar do princípio de funcionamento de um computador. Exatamente, vamos tentar perceber como funciona um computador. E exatamente, vamos tentar perceber como acontece a interação chip, que é o processador, versus a memória RAM e o disco duro. Então, e vamos perceber exatamente como acontece a interação entre as unidades funcionais do nosso computador. E já dissemos que as unidades funcionais do computador são exatamente três. É a unidade de entrada e saída, que são os periféricos. Temos a unidade de memória, onde está lá a memória principal, o disco duro e memória RAM. E temos a unidade de processamento, que é a nossa unidade central de processamento, onde está lá presente o nosso processador. Salientar que falamos um pouco vamos fazer uma breve abordagem dos tipos de computadores. Já falamos que eles classificam-se em analógicos, digitais e híbridos, segundo a nossa aula passada. E dissemos que essa classificação, ou estes tipos de computadores, exatamente estes tipos de computadores, é de acordo com a natureza e aplicação do próprio computador e como elas fazem a leitura de informação. E normalmente salientamos que os computadores vulgares ou comumente usados são computadores digitais. Então, dissemos que os computadores digitais, estes computadores, eles não percebem a numeração decimal, que é de 9 a 0. Os algarismos variam de 9 a 0. Desculpa, de 0 a 9. Então, os algarismos de 9 a 0, eles pertencem à numeração decimal. Enquanto que os computadores, eles percebem a numeração binária ou linguagem binária e se baseia em dois dígitos, que é o 0 e 1. Então, estes dois dígitos, eles pertencem à numeração binária e que são exatamente a codificação que os computadores digitais usam para poderem fazer a leitura de sua informação. Então, vamos ver aqui as noções das informações binárias. Então, a codificação binária ou numeração binária, ela centraliza-se em dois dígitos, ou 0 ou 1. Exatamente, esses dois dígitos são os dígitos usados pela numeração binária. Enquanto que a numeração decimal, que é a que vulgarmente conhecemos e usamos, ela baseia-se em 9 dígitos, ou usa 9 dígitos de 0 a 9. Então, de 0, 1, temos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, com a associação desses 10 dígitos de 0 a 9, conseguimos ter inúmeras combinações até termos infinitos números. Mas a numeração binária, ela baseia-se simplesmente com dois números. Um é o 0, este, e outro é o 1. Então, eles chamam-se de dígitos. Dígito 0 e dígito 1. Então, dois dígitos. E vamos perceber exatamente como é que essa simbologia e como ele exatamente funciona. Nesse sistema de numeração binária, temos como símbolo 0 ou 1. E temos como base 2. O termo binário resulta o bi, ou é resultado do 2. O 2 em grego, ele é o bi. Então, o bi significa 2. Então, ela tem numeração, tem o nome binário por causa de base 2. Então, a base 2, por quê? Porque usa dois dígitos, que é o 0 ou 1. Exatamente, ela ganha o nome de numeração binária por causa dos dois dígitos que ela usa, 0 ou 1. E vamos lá ver, vamos lá tentar perceber com base em exemplos. Temos aqui este exemplo. Temos o número 10, o 10 na numeração decimal. Esta aqui é a base. Então, 10 é o número decimal na base 10. Então, 10 é a base. Então, estamos a dizer 10 em decimal, ele é igual a 1010 em binário, que é a base 2. Então, 10 em decimal é igual a 1010 em binário. Então, onde o nosso 10 é a nossa base, este 10 que temos aqui, 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 exatamente. E este 2 que temos aqui é exatamente este 2 que temos aqui. Então, temos aqui este 2, que é a nossa base binária, é este 2 que temos aqui. E temos este 10, que é a base decimal, que é este 10 que temos aqui. Então, o 10 corresponde à base decimal e o 2 corresponde à base binária. Então, vamos lá tentar perceber como é que este 10 chega a ter esses dígitos, chega a ser 1010 em binário. Vamos dar exemplo de
outro número. Vamos ter aqui, temos aqui o número 13. O 13 na numeração decimal. Então, o 13 em decimal, o que será igual? Na numeração binária. Estamos a dizer que o 13 em decimal é igual a 1, 1, 0, 1 na numeração binária. Então, o 13, este 13 que temos aqui na numeração decimal, que tem base 10, ele será igual a 1, 1, 0, 1 na numeração binária, que tem base 2. Como aconteceu essa conversão? Vamos tentar perceber a partir deste exemplo que temos aqui, ou estas informações que temos aqui. Então, como aconteceu esta conversão? Esta conversão aconteceu devido a divisões sucessivas. Então, vamos pegar o nosso 13, que é o nosso número na numeração decimal, vamos dividir por 2, até que o resto seja menor que 2. Então, se o resto ser menor que 2, a nossa divisão ou a nossa operação termina por aí. Então, temos aqui o nosso 13 na numeração decimal. 13 dividido por 2. 2 é a nossa base bi. Então, sempre vamos dividir pela base 2. Então, o 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Para 13, 1. É o nosso resto. Então, em seguida temos o número 6. Vamos comparar. O 6 é maior que 2? É possível dividirmos por 2? Sim, é possível. Então, vamos dividir o 6 por 2 é igual a 3. 3 dividido por 3 multiplicado por 2 dá 6. Para 6, 0. Em seguida temos o resultado 3. Vamos comparar. Esse resultado 3 que temos é maior que 2? Sim. Sendo 3 maior que 2, vamos continuar com a nossa operação. Vamos pegar o 3, vamos dividir por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 3, 1. Então, vamos comparar o nosso resultado final. 1. 1 é maior que 2? Não. Se 1 não é maior que 2, então a nossa operação termina por aí. Então, em seguida, vamos ter como leitura de baixo para cima ou da direita para a esquerda. Então, vamos pegar o nosso 1, 1, 0, 1. Então, vamos colocar 1 é este 1, este 1 é este 1, este 0 é este 0, este 1 é este 1. Então, o nosso 13 na numeração decimal é igual a 1, 1, 0, 1 na base binária. Então, assim terminamos com a nossa conversão do número 13 do decimal para binário. Então, qualquer número que termos na numeração decimal, quando quisermos converter para binário, é só fazermos aquilo que são divisões sucessivas pela base 2. E em seguida vamos perceber um exemplo da conversão do binário para o decimal. Temos aqui o 10 na numeração binária. Vamos converter para o 10 na numeração decimal. Então, temos quantos dígitos? 4 dígitos. 0, 1, 1, 0. Então, temos 1, 0, 1, 0. Então, 1, 0, 1, 0. São esses dígitos. 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar os 4 dígitos, vamos multiplicar pela base 2. Então, vamos ter esse dígito 1 é este. Multiplicamos pela base 2, que é o binário. Adicionamos pelo segundo dígito 0 é este, multiplicamos pela base 2. Adicionamos o terceiro dígito é este 1 é este, multiplicamos pela base 2. E adicionamos o quarto dígito é este 0, que é este, e multiplicamos ainda pela base 2. E em seguida, vamos colocar expoentes na ordem crescente, partindo da direita para a esquerda. Partindo de 0, vamos colocar o expoente é este último 2, vamos colocar o 0. Vamos colocar aqui o 1, aqui vamos colocar o 2, aqui vamos colocar o 3. Então, assim vamos ter 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, temos essa expressão, já é exatamente uma expressão numérica, esta que temos aqui, já é exatamente uma expressão numérica, é onde a prioridade é resolvermos a potência. Então, vamos ter 1 vezes 2 elevado a 3 é igual a 8. Temos aqui o resultado, 1 vezes 8. Este 8 é resultado de 2 elevado a 3. Vamos adicionar, que é esta adição, por 0 vezes 4. Este 4 é resultado de 2 elevado a 2. Vamos adicionar, que é esta adição, por 1 vezes 2. Este 2 é resultado de 2 elevado a 1, é igual a 2. Em seguida, vamos adicionar, que é esta adição, por 0 vezes 1. Este 1 é resultado de 2 elevado a 0. Esta é uma regra da matemática. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso temos aqui 1.
Em seguida temos as multiplicações, tem prioridade, de acordo com a resolução de uma expressão numérica. Então vamos ter o 1 vezes 8, dá 8, mais este mais 0 vezes 4, dá 0. Vamos ter o mais, este mais, 2 vezes 1, dá 2. Vamos ter o mais, que é este mais, 0 vezes 1, dá 0. Então já temos 8 mais 0 mais 2 mais 0, que é o resultado destas multiplicações. Em seguida já temos simplesmente as nossas adições. E vamos adicionar 0 mais 8 mais 0 mais 2 mais 0 é igual a 10. E assim terminamos a nossa conversão de binário para decimal, que ocorre nas adições sucessivas, seguido de multiplicações e anexadas às suas potências. Então, qualquer número que tivermos em binário, que é quando queremos converter para decimal, ela goza dessa regra. Então, temos que implementar esta regra sempre para converter de binário para decimal. Então, salientar que a codificação binária ela tem muita aplicação, porque quando surgiu a conversão binária ou a codificação binária, conseguimos ter muitos dispositivos ou equipamentos eletrônicos, assim como elétricos, muitas ferramentas que funcionam com base em codificação binária. Daríamos um exemplo da aplicação da numeração binária ou codificação binária. Um disjuntor que tem 2 estados, que é ligar e desligado. Então, ligado e desligado foi com base na numeração binária que conseguimos ter esse estado. Outro exemplo prático da aplicação da numeração binária é a existência do semáforo. Se não fosse a codificação binária, seria muito complicado ou quase impossível termos o nosso semáforo. Então, o semáforo funciona com base em estados, de acordo com as luzes, que podem ser o vermelho, o verde, o intermitente, a laranja, e assim temos aquela toda permutação, que são as combinações dos dígitos que estão lá a funcionar naquele equipamento semáforo para conseguir trocar aquelas cores e resolver aquilo que são os objetivos do homem. Então, esta é a aplicação da codificação binária. E salientar que é a codificação que o computador usa. Então, é pela razão, ou é a razão pela qual que temos o termo bit. É um termo bastante usado na informática. O bit provém do binário. Então, é a combinação de 8 bits que temos aqui. 8 bits resulta 256. É 2 elevado a 8. Então, já temos o bi, 2 elevado a 8, resulta 256. Então, a associação de 8 bits resulta 256 bits, que é o binário 2 elevado a 8. Então, salientar que a união de 8 bits é igual a byte, 1 byte. Então, 8 bits está para 1 byte. E dissemos que a capacidade do disco duro é em megabyte. E vamos perceber exatamente o que é o mega. Por quê? Porque o mega é basicamente a associação de bytes. Associado tantos bytes, chegamos a ter o mega. Mas a unidade exata do disco duro é o byte. Então, 1 byte é igual a 8 bits. É a associação de resultado de 8 bits. Então, temos aqui a associação de 8 bits resulta 1 byte. 1 kilobyte é igual a 24 bytes. Então, estamos a dizer o mil, o termo mil, ou o termo quilo, provém de 24. É o K, este K bytes. Então, o KB é o kilobyte. Este K representa o quilo. O megabytes, MB, é o mega. Este mega representa este M. Este M está aqui em função do megabyte. Então, estamos a dizer de 1 milhão de bytes. E temos o gigabytes, que este giga representa este G. Estamos em associação de, acompanhado de 3 sequências ou 3 octetos. Então, estes octetos, quando temos L3, que somarmos são 9, tem que ser 9 dígitos. A sequência ou o somatório dessas 9 combinações, temos o nosso gigabyte. E em seguida temos o terabyte, que é trilhão de bytes. Então, 1 trilhão de bytes é o terabyte, 1 bilhão de bytes é o gigabyte, 1 milhão de bytes é o megabyte e 1000 bytes são os kilobytes, exatamente. E na codificação binária, salientamos, já abordamos, dissemos que ele teve esse relevante impacto e foi razão pela qual chegou-se ao termo com a codificação binária, os bits, como a linguagem dos computadores num sentido geral,
chegou-se a ter o código ASCII-2. Vamos perceber o que chega a ser código ASCII-2. O código ASCII-2 surgiu porque, no princípio, quando os computadores eram fabricados pelos diferentes empresas ou diferentes fabricantes, eles não poderiam se comunicar. Então, o código ASCII-2 foi um código desenvolvido pela American Standard Code for Information Integration. Então, significa American Standard Code for Information and Integration, que significa norma americana de codificação para a troca de informação. Então, esta codificação internacionalizou a comunicação dos computadores. Isto porque um computador que era fabricado pela HP, antigamente, não poderia comunicar-se com um computador fabricado pela Dell. Então, um computador fabricado pela Intel, os equipamentos fabricados pela Intel não poderiam comunicar-se com equipamentos fabricados pela Apple. Vimos também nas aulas passadas, ou na aula passada. Então, esta limitação trazia muitos problemas e os computadores não poderiam se comunicar e a comunicação estava muito limitada. Então, é quando desenvolveu-se nos Estados Unidos este código internacional chamado ASCII-2, que possibilitou a comunicação de computadores desenvolvidos por diversas empresas. Então, esta comunicação foi bastante relevante porque com ela os computadores passaram a comunicar por mais que fossem de diversas empresas. E salientar que um computador tem basicamente certas fases de arranque. E aqui vamos perceber como ou quais são exatamente as fases de arranque e como funcionam, como acontece exatamente essas fases de arranque. Um computador exatamente tem 3 fases de arranque. A primeira é o BIOS, a segunda é o POST e a terceira é o boot. Então, o que chega a ser o BIOS? O BIOS, já abordamos anteriormente, que é o software que fica guardado na memória RAM, responsável pelo arranque do computador. Quando o computador é ligado, o primeiro programa a funcionar é o BIOS. Em seguida, o BIOS vai o POST. Este POST é a segunda fase do arranque do nosso computador, onde ocorre o teste de todas as unidades e periféricos do nosso computador. Então, é nesta fase onde vai ser testado se tem o disco duro, se o computador tem a memória RAM, se o computador tem o teclado, se está lá presente o mouse, todas as componentes que fazem parte do sistema do computador, que compõem o nosso sistema de computador, vão ser testados nesta fase do POST. Então, o POST é a fase dos testes dos periféricos e assim como das unidades do computador. E em seguida temos o nosso boot, por último. O que chega a ser o boot? O boot é a fase onde ocorre o carregamento do sistema operativo. Havemos de ver mais adiante o que é um sistema operativo. Exatamente, é o programa responsável pelo funcionamento do nosso computador. E é o programa que nos possibilita explorar os recursos hardware do nosso computador. Então, assim, quando arranca o sistema operativo, o nosso computador já está disponível para ser usado. Então, temos estas 3 fases de arranque ou de funcionamento do nosso computador. Primeiro é o BIOS, seguido do POST, e o terceiro é o boot. E salientar que durante após o arranque dessas fases, tendo já arrancado o nosso computador, já está em funcionamento, vamos perceber como acontece a interação entre estes dispositivos ou estas componentes. Dissemos a priori que o computador é exatamente um sistema. Por quê? Porque ele é composto por 3 unidades. Quais são essas unidades? Temos unidades de entrada e saída. Aqui estão separadas, mas elas fazem parte da mesma unidade de entrada e saída. Temos a unidade de memória, que é a unidade de armazenamento, e temos a unidade de processamento. Então, aqui temos a unidade central de processamento, onde está o processador. Aqui temos a unidade de memória, onde encontramos a memória RAM, que é a memória principal. Temos a memória BIOS, que é a memória responsável pelo arranque inicial do nosso computador. E temos as memórias de armazenamento, que podem ser HD, CDs ou DVDs. Então, estas 3 unidades fazem parte das unidades do nosso computador. Então, como elas interagem entre si? Temos aqui à nossa esquerda estas unidades. Nas unidades de entrada temos lá os periféricos de entrada. Nas unidades de dispositivo, nas unidades de periféricos, temos lá os periféricos de entrada e periféricos de saída. Então, no que diz respeito aos periféricos de entrada, temos aqui
o teclado, já abordamos, que é um periférico de entrada. Temos o scanner, é um periférico de entrada, porque possibilita a entrada de informação no computador. O webcam é um periférico de entrada, porque captura a imagem do exterior e coloca dentro do computador. O microfone é um periférico de entrada, porque captura o som do exterior e coloca no computador. E temos a captura de vídeo também, é um periférico de entrada, porque captura e coloca lá no computador. Dentro também da unidade de periféricos, temos já os periféricos de saída, que é o monitor, que possibilita a saída de toda a informação que é manipulada no nosso computador. Temos a impressora, que possibilita a saída de informação diretamente para o papel, do computador para o papel. Temos a nossa caixa de som, que é as speakers, que possibilitam a saída de som no nosso computador, que nos permite ouvir alguma coisa ou algo que está funcionando dentro do computador. E temos indicadores luminosos. Então, estes fazem parte das nossas unidades de periféricos. Em seguida, temos as nossas unidades de armazenamento. Nessas unidades de armazenamento, temos a unidade de memória, que é a nossa memória RAM. Já dissemos que ela é a memória principal do nosso computador. Então, ela tem uma interação bilateral com a nossa CPU, porque ela tem estas duas setas, seta de entrada e seta de saída. Então, comunica-se com a unidade central de processamento de uma forma bilateral. Então, são dois tipos de comunicação, bilateral e unilateral. Então, quer dizer que aqui tem um feedback direto. E temos a nossa memória ROM. Estamos a dizer que não tem um feedback direto com o CPU, apenas ele interage com o CPU, acorda o CPU e daí o CPU entra em funcionamento, não envia nada para a nossa memória ROM. Dissemos que ela só tem lá um sistema chamado BIOS, que permite arranque do computador e termina a sua função. Então, ela interage com o CPU, o computador arranca. E temos em seguida aqui ainda na unidade de armazenamento ou na unidade de memória, o nosso disco duro, que tem toda a informação guardada, ou toda a informação do usuário fica guardada no nosso disco duro. O nosso CD também pode ter informações guardadas, assim como o nosso DVD. Então tem também uma interação bilateral com a nossa unidade de processamento. Então esta unidade tem comunicação bilateral com esta memória tem comunicação bilateral com esta tem comunicação unilateral com e esta unidade tem comunicação bilateral, porque estas unidades estão separadas, mas elas desempenham fazem parte da mesma unidade, que chamam-se os periféricos. Então temos a unidade de periféricos, são estas duas, unidade de memória e unidade de processamento. Então, no total temos 3 unidades que compõem o nosso sistema de computador. Então, a interação processador, memória e unidades de periféricos de saída disco duro é nessa vertente, bilateral ou unilateral, de acordo com a sua aplicação ou comunicação com a unidade central de processamento. E salientar que dentro desta unidade central de processamento, ela pode ser vista neste sentido, onde lá também está dividido em 2 blocos, unidade de controlo e unidade de lógica aritmética. O C é a abreviatura de unidade de controlo. O LA significa unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos, gráficos e outras atividades. Então temos aqui os nossos periféricos de saída e temos aqui que fazem parte da unidade de periféricos, e aqui temos a unidade de memória. Então, comunicação bilateral com o processador, unidades de periféricos, a comunicação bilateral com o processador, a unidade de memória, e temos também a comunicação bilateral entre a unidade de periféricos com a memória. Então, aqui temos exatamente uma visão mais profunda de como interage, como é a interação do processador, a unidade de memória, a unidade de periféricos e seu respectivo funcionamento num sentido geral. Então temos o C, significa controlador, este C é este que está aqui. Temos o D, é os dados, é este D, e temos R, são os resultados, este, e temos instruções, este I, que é este I que temos aqui. Então, assim temos a legenda desta nossa breve figura, e que ela consegue nos dar uma percepção de como é ou como acontece a interação entre as unidades, as 3 unidades do nosso computador. E chegando por aqui, vamos dar por encerrado o término da nossa aula e salientar que a nossa aula está sujeita a dúvidas, sugestões ou contribuições, porque a informática é vasta. Então, a partir das nossas videoconferências, podemos expor as nossas dúvidas, assim como as nossas sugestões ou contribuições, para todos podermos aprender juntos e termos uma produtividade positiva. E sem mais do momento, deixo ficar os meus agradecimentos. Muito obrigado pela atenção que me foi
dispensada.